Ei, pessoal, bom dia. Tá de noite, mas vocês vão ver de dia. Então, muito bom dia, que Deus esteja com vocês. A tia tá morrendo de saudade. E vamos começar esse momento de adoração, lembrando do salmo que a gente está estudando, que é o Salmo 121, que diz: Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda e é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Esse salmo maravilhoso fala exatamente do que a gente vai discutir hoje, sobre a dificuldade que nós temos, no caso que o povo de Israel teve, de continuar obedecendo ao Senhor em períodos de dificuldade. E nós vamos falar sobre o fato deles não terem alimentos no deserto e mesmo assim estarem sustidos, né? Terem sido sustentados pela misericórdia do Senhor no deserto. E mesmo tendo o sustento do Senhor, o povo de Deus perguntou: de onde virá o meu socorro? Não tem comida aqui, não tem bebida aqui, o que está acontecendo? O povo de Deus falhou mais uma vez em confiar no Senhor. Então vamos orar para que o Senhor abra o nosso entendimento e para que a gente possa ter confiança nele a cada dia mais. E essa confiança ela só vem com intimidade, porque quem nos guarda não dorme. Mas a gente só vai acreditar nisso se a gente for íntimo dele, se a gente conhecer a palavra dele o suficiente para saber o quão soberano ele é e o quão cuidadoso conosco ele é. Vamos orar para a gente começar. Soberano Rei, amado Pai, fala aos nossos corações, Deus, porque Tu és grande, a Tua misericórdia para sempre, Tu és maravilhoso, Senhor, sobre todas as coisas. Que nós possamos compreender o quanto Tu cuidas de nós e o quanto o Teu cuidado é maravilhoso, Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos falhar a cada dia menos, meu Pai, para que possamos Te obedecer com amor, Deus, te obedecer com prazer, Pai. Ensina-nos que a Tua palavra é verdadeira regra de fé e prática, que a Tua palavra tem tudo aquilo que precisamos e enche-nos de confiança na Tua graça e misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém. E vamos começar. E galerinha, tudo bem? Saudade de vocês. A gente fica na correria e não tem conseguido se falar, né? Mas vamos que vamos. Hoje é domingo, mais um dia para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Mais um dia que Ele reservou para nós, para que a gente possa conversar com Ele, ouvir a palavra dEle e aprender mais e mais sobre Ele. E o legal da palavra de Deus é que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente tem muito a aprender. Que tem grandes novidades, que tem muitas coisas que a gente já leu e ainda não percebeu. E tem coisas que vão falar ao nosso coração de forma diferente, em momentos diferentes. E a palavra hoje é sobre obediência. É uma palavra que para mim fala muito do amor e do cuidado de Deus, mas fala sobre a necessidade que o povo tinha de aprender a obedecer e essa grande dificuldade. Nós temos estudado, né, o que Deus fez pelo povo, o que Deus fez pela nação de Israel. E a gente começa lá no Egito, quando eles eram escravos e viviam sem condição nenhuma, com trabalho forçado, trabalhando pesado, servindo aos egípcios. E Deus ouviu o clamor deles. E, gente, se eles clamaram, é porque não era confortável, é porque não era agradável e a vida não era boa. Se eles clamaram é porque eles precisavam de misericórdia, eles não estavam numa situação boa para eles. E aí Deus ouviu o clamor deles e se prontificou a ajudá-los, se prontificou a transformar a vida deles. Então, pessoal, vamos lembrar que a gente está falando do Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que teve misericórdia, o Deus que sempre cuidou do povo dele, o Deus que conduziu as 12 tribos até onde ele quis para que o povo dele fosse formado, o Deus que criou todas as coisas. A gente está falando desse Deus, do Deus que endureceu o coração de Faraó para que a sua grandeza fosse registrada, para que todos conhecessem e todos soubessem que ele era Deus sobre todas as coisas. Foi esse Deus que conduziu o povo até o deserto. E aí nós estamos andando no deserto já, o povo estava andando no deserto já há aproximadamente 2 meses.
E ele estava sendo sustentado pela graça e misericórdia do Senhor. E esse povo que estava sendo conduzido pelo deserto, com a graça e misericórdia do Senhor, com a coluna de fogo à noite, com a nuvem de dia, debaixo das asas do Senhor, esse povo começou a reclamar que não tinha comida. Esse povo que era escravo, que não tinha qualidade de vida e que com certeza também não comia bem no Egito, esse povo começou a murmurar e reclamar, dizendo que melhor seria que Deus tivesse deixado eles para morrer de servidão no Egito. Então, o povo começou a murmurar, começou a reclamar. E da mesma forma que a murmuração acontece hoje em dia, uma pessoa começa reclamando, que reclama com a outra, que reclama com a outra, que reclama com a outra. Moisés tinha todo o povo de Deus reclamando que não tinha comida. E o que Moisés deixou claro para eles é que ele também estava no deserto e também estava passando necessidade, né? Também estava com fome, também estava com calor, também estava com sede, mas que Moisés não estava murmurando, porque eles tinham a graça de Deus sobre eles e ninguém estava morrendo. Então Deus estava cuidando deles. E aí Moisés deixou claro para eles que eles não estavam murmurando contra Moisés, eles não estavam reclamando de Moisés, eles estavam reclamando do Deus que criou todas as coisas, do Deus que cuidava deles. E Moisés deixou claro que Deus ouviu as reclamações do povo contra ele. E Moisés, aí, orientado por Deus, disse ao povo que ainda naquela tarde o Senhor iria atender as reclamações deles com relação a não ter carne e que na manhã seguinte a reclamação deles de não ter pão seria sanada. Então, gente, Deus tirou da casa de servidão, Deus estava cuidando, Deus estava guiando, Deus estava guardando e ainda assim o povo estava murmurando. E ainda assim Deus teve a misericórdia de responder a essas murmurações e de atender aos pedidos do povo. E aconteceu que naquela tarde, no meio do deserto, vieram voando, veio passando um enxame, uma quantidade imensa de codornizes, de aves pequenininhas, que estavam voando baixinho. E essas aves estavam passando, voando, a ponto do povo conseguir pegá-las com as mãos, porque elas estavam passando. E o povo conseguia pegar. Eram aves pequenininhas, como se fossem codornas que a gente conhece hoje. Bem pequenas e numa quantidade absurda, porque a gente tem que lembrar que o povo de Deus, ele era um povo numeroso. E a gente fica imaginando assim a quantidade de aves que não são nativas do deserto e que apareceram por lá pela soberania do Senhor. E o povo pegou todas aquelas aves e podia se fartar, podia comer carne à vontade. E aí, nessa tarde, o Senhor supriu a necessidade que eles tinham de carne. Eles comeram, se fartaram, pegaram as aves com as mãos e puderam jantar, né? Puderam cear, terminar o dia de barriguinha cheia com as aves que o Senhor mandou. E na manhã seguinte, quando eles acordaram, o chão do deserto estava cheio de uma substância diferente. Não era propriamente dito pão, gente, não era. Era como se fosse um orvalho, uma substância diferente que eles nunca tinham visto, que não era nativa do deserto, que apareceu de forma milagrosa, que foi mais uma vez prova do cuidado do Senhor. Apareceu e eles puderam colher o que foi chamado de maná do Senhor. E esse orvalho, esse maná, ele era suficiente para sustentar o povo de Deus. A única orientação que Deus deu com relação ao maná era que eles colhessem apenas o suficiente para cada dia. Então, a única orientação era: vocês podem pegar o maná, colher o maná à vontade, desde que seja para te sustentar por um dia, você e a sua casa. E como a única orientação de Deus foi essa, que eles pegassem o suficiente para cada dia, o povo obedeceu lindamente e assim Deus continuou abençoando o povo de Deus porque ele é obediente, correto, esperto e sábio. Correto? Gente, nossa natureza é pecaminosa. Nós não fomos feitos para obedecer.
Na verdade, nós fomos feitos para obedecer plenamente, lá no Éden. Mas depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, a gente tem inclinação para o mal. Paulo mesmo disse que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal ele faz. E da mesma forma, Deus mandou colher o suficiente para cada dia. O que o povo fez? Colheu o máximo possível, um monte muito além do necessário. E o maná estragou. Porque o maná é um alimento diário. Assim como a gente deve buscar a palavra de Deus diariamente para aprender de Deus, para conhecer a Deus e ter intimidade com Deus, essa obediência devia ser diária e o maná devia ser colhido diariamente. E o povo desobedeceu. E mais uma vez o povo tinha contato quase direto com Deus através de Moisés e continuava falhando. O Deus que tirou eles da casa de servidão, o Deus que abriu o Mar Vermelho continuava orientando e o povo de Deus continuava falhando. Mais uma vez, mostrando o quão fracos nós somos, o quão frágeis nós somos. E Deus deu mais uma orientação, que no final de semana, um dia, eles não poderiam colher o maná, né? Como diz o mandamento, um dia para o Senhor, o dia santificado, o dia guardado para o Senhor, o sábado. E o povo de Deus queria colher no sábado e nem tinha maná no sábado, porque Deus não enviava, ele já orientou que não teria. Ou se esquecia de colher no dia anterior um pouco mais, já que no dia seguinte não teria maná. O povo não prestava atenção no que Deus estava dizendo ou não obedecia diretamente o que Deus estava orientando. Então, galera, mais uma vez, Israel nos mostra o quão fracos somos, o quão falhos somos, como temos dificuldade de obedecer, como temos dificuldade de prestar atenção e como temos dificuldade de seguir as orientações de Deus. A gente só vai conseguir se aproximar desse Deus e conhecer esse Deus e obedecer cada dia mais esse Deus se a gente se aproximar dele lendo a palavra dele todos os dias. E com relação à palavra de Deus, o 7º dia não é para a gente descansar, o 7º dia é para a gente oferecer ao Senhor um sacrifício especial, num momento de adoração diferenciado. A gente deveria estar se encontrando na igreja para conversar sobre isso. Mas, ao invés disso, em casa nós temos que guardar esse 7º dia, porque ele é do Senhor, ele é ordenança, ele é mandamento maravilhoso para que a gente cresça no Senhor. Então, que nós possamos não ser como Israel, apesar de sermos povo de Deus como eles, mas que nós possamos buscar essa intimidade com Deus para estar mais perto dele a cada dia, para que a gente se afaste menos da vontade dele a cada dia. Porque a misericórdia do Senhor é maravilhosa e se renova a cada manhã, que a gente possa errar menos a cada manhã, no nome de Jesus. Vamos orar, pessoal. Querido Deus eterno Pai, graças te damos porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós e o Senhor nos tirou da casa de servidão para que o seu nome fosse glorificado, Deus. Cuida de nós nessa quarentena, Pai, incomoda o nosso coração para que a gente possa estudar a cada dia mais a Tua palavra e aprender cada dia mais de Ti, meu Deus. Obrigada porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Pai. Cuida de cada um dos meus alunos, meu Pai, que eles possam não se afastar de Ti nesse período de isolamento, Pai, mas que eles possam encontrar força em Ti, no Teu Espírito Santo. Que possamos Te obedecer a cada dia mais, Senhor. No nome santo do Teu Filho amado eu lhe peço. Amém.